Oi, turma, do livro Curas Espirituais, à luz da doutrina espírita, Maria Fátima Ramos, Rafael Papa, Sérgio Cherce Júnior e Dr. Ludwig. Na Revista Espírita, capítulo 11, O Príncipe de Hohenlohe, médium curador. Hoje sim, é a última parte desse capítulo. A comunicação seguinte foi dada pelo príncipe de Hohenlohe, na Sociedade de Paris. Sociedade de Paris, 26 de outubro de 1866, médium Sr. Desliens. Senhores, venho entre vós com imenso prazer, pois minhas palavras podem tornar-se para todos um útil assunto de instrução. Fraco instrumento da providência. Pude contribuir para fazer... Eu acho que está errado essa palavra aqui. Faço o instrumento da providência. Pude contribuir para fazer glorificar o seu nome e venho de boa vontade entre aqueles que têm por objetivo principal conduzir-se segundo as suas leis e avançar tanto quanto lhes for possível no caminho da perfeição. Vossos esforços são louváveis e eu me considerarei muito honrado em assistir a alguns de vossos trabalhos. Vamos então desejar as manifestações que provocaram a minha presença entre vós. Como dissestes, e com razão, a faculdade de que eu era dotado era simples resultado da mediunidade. Eu era instrumento, os espíritos agiam, e se algo eu pude, não foi certamente senão por meu grande desejo de fazer o bem e pela convicção íntima de que Deus tudo é possível. Eu cria, e as curas que obtinha vinham incessantemente aumentar a minha fé. Como todas as faculdades mediúnicas que hoje concorrem para a vulgarização do ensino espírita, a mediunidade curadora foi exercida em todos os tempos e por todos os indivíduos pertencentes às diversas religiões. Deus semeia por toda parte os seus mais adiantados servos para deles fazer balizas de progresso entre aqueles que estão mais afastados da virtude e direi mesmo, sobretudo entre eles, como um bom pai que ama igualmente a todos os seus filhos, que sua solicitude se espalha sobre todos, mas mais particularmente sobre os que mais necessitam de apoio para avançar. É assim que não é raro encontrar homens dotados de faculdades extraordinárias para a multidão, entre os simples. E por esta palavra eu entendo aqueles cuja pureza de sentimentos não foi manchada pelo orgulho e pelo egoísmo. É verdade que a faculdade pode igualmente existir em pessoas indignas, mas ela não é, nem poderia ser, senão passageira. É um meio energético que lhes abrir os olhos. Tanto pior para eles se teimam em conservá-los fechados. Eles reentrarão na obscuridade de onde saíram, com a confusão e o ridículo do cortejo. Se Deus não punir desde essa vida seu orgulho e sua obstinação em desconhecer a sua voz. Seja qual for a crença íntima de um indivíduo, se suas intenções forem puras e se ele estiver inteiramente convencido da realidade daquilo em que crê, ele poderá, em nome de Deus, operar grandes coisas. A fé transporta as montanhas, dá a visão aos cegos e o entendimento espiritual àqueles que antes erraram nas trevas da rotina do erro. Quanto à melhor maneira de exercer a faculdade de médium curador, há apenas uma: é manter-se modesto e puro e imputar a Deus as suas potências, que dirige a faculdade tudo que se realiza. Os que perdem os instrumentos da providência é que não se julgam simples instrumentos. Eles querem que seus méritos sejam em parte a causa da escolha de sua pessoa. O orgulho os embriaga e o princípio se escancara sobre seus passos. Precipício, gente. Nossa, tá difícil para ler. Educado na religião católica, penetrado da santidade das suas máximas, tendo fé em seu ensino como todos os seus contemporâneos, eu considerava como milagres as manifestações de que era objeto. Hoje sei que é coisa inteiramente natural e que
e que deve acomodar-se como imutabilidade das leis do Criador, para que a sua grandeza e sua justiça permaneçam intactas. Deus não poderia fazer milagres, porque seria dar a presumir que a verdade não é bastante forte para afirmar-se por si mesma. E por outro lado, não seria lógico demonstrar a eterna harmonia das leis da natureza, perturbando-as com fatos em desacordo com a sua essência. Quanto a adquirir a faculdade de médium curador, não há um método para isso, pois todo mundo pode, em certa medida, adquirir essa faculdade agindo em nome de Deus. Cada um fará as suas curas. Os privilegiados aumentarão em número à medida que a doutrina se vulgarizar. E é muito simples, pois que haverá mais indivíduos animados de sentimentos puros e desinteressados. Quem escreveu isso foi o príncipe de Roeroi. Então, essa comunicação veio através do príncipe, né? Mas a gente entende aqui, por todo o texto que a gente leu, né, que as comunicações elas só podem ser geradas através da humildade do médium, né, sem ele querer nada em troca, nem pagamento, nem rituais. É o médium falando à pessoa através de um espírito. É só isso. Não, a gente não tem que complicar aquilo que é tão simples. Não precisa de dinheiro, não precisa de ritual, não precisa fazer nada. Apenas o médium que é curador, ele vai fazer a oração dele verdadeira, vai atrair o plano espiritual superior, que vai dar as condições para aquele que está sendo assistido. Vai dar condições mais salutares, vai dar condições dele poder se movimentar, vai dar condições até mesmo dele se curar. Mas é a espiritualidade trabalhando em cima do médium. Portanto, humildade. O texto inteiro vem pedindo para que a pessoa tenha humildade, né? A questão de ser curador é natural, não existe escola, diploma para isso, então o médium ele vai desenvolver isso naturalmente, através dos seus estudos ele já vai percebendo para que linha que ele vai, o que ele vai ter que fazer. Né? Quando eu fiz o curso, eu acho que foi do Livro dos Espíritos, eu comecei a desenvolver psicografia. Eu não sabia que eu conseguia. Até hoje eu tenho muita dúvida, já fazem anos, mas eu ainda continuo com dúvida, que eu sou Santo Tomé. Então, às vezes eu escrevo as coisas e falo, será que realmente, né, foi uma psicografia ou será que é coisa da minha cabeça? Né? Então, a gente precisa estudar bastante para discernir quando é algo que vem da gente, quando é algo que vem da espiritualidade. As regras, a disciplina, a organização faz parte de um trabalho mediúnico com sucesso. Se tiver bagunça, se estiver dando muita risada, se tiver barulho, se começar a fazer muitos movimentos e tal, isso daí pode tirar a concentração de outros médiuns, acaba com a disciplina e os espíritos inferiores agradecem, né? Então, aqui o que eu achei mais interessante, eu acabei passando a linha, hoje sei que é coisa inteiramente natural e que pode e deve acomodar-se com a imutabilidade das leis do Criador, para que sua grandeza e sua justiça permaneçam intactas. Então, acaba, né, essa ideia de milagre, coisa do demônio. Não, é tudo natural. A mediunidade ela é o sexto sentido. Se nós temos 5 sentidos no corpo, a mediunidade é o sexto, que é o sentido ligado ao espírito, né? Essa faculdade que é dada, ela pode ser retirada se a pessoa não souber usar, se ela não tiver humildade, se ela começar a cobrar, começar com charlatanismo, essa mediunidade pode ser arrancada dela, ela não ter mais contato com ninguém no plano espiritual. Então, aqueles que têm esse dom, que conseguem desenvolver o médium curador, né, ou o médium magnetizador, todos os dois precisam de disciplina, de ordem, precisa de boa vontade, precisa que tenha a humildade para o trabalho. Caso contrário, além de ele não resolver o problema do próximo, capaz ele ainda adquirir um problema para ele, né?